dia da adversidade. Algumas atitudes para sobreviver no dia da adversidade. O que fazer para sobreviver neste dia? Nós já falamos aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas já falamos de que diante de tantos dias que a Bíblia fala, dia da expiação, dia do mistério ou dia misterioso, que é o dia da vinda de Jesus, o dia do julgamento, o dia da vingança, o dia da morte, o dia da prosperidade, o dia final, o último dia. A Bíblia também fala acerca do dia da adversidade. Abra a sua Bíblia no Salmo 27, versículo de número 5. Salmo 27, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Observem, queridos, de que a Bíblia ela é categórica, ela é clara, ela afirma-nos pela experiência e o testemunho do salmista Davi de que existe um dia chamado dia da adversidade. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 14, a Bíblia diz: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera-o, porque não sabes o que produzirá ou o que virá depois desses dias. E a Bíblia diz assim: porque Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, a nossa vida, ela está submetida a duas experiências aqui nesta terra: experiências de prosperidade e a experiência da adversidade. Ninguém vive na terra só provando a adversidade, e ninguém vive na terra só experimentando prosperidade, porque está estabelecido por Deus de que o ser humano, a sua vida está submetida a essas duas experiências: adversidade e prosperidade. Amém, meus irmãos? E nós estamos estudando sobre o dia da adversidade. Esse dia da adversidade não trata-se de um dia especificamente literal, já falamos isso aqui. O dia da adversidade é um tempo indeterminado, é um período de tempo indeterminado. Pode ser um dia de 24 horas, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. A Bíblia mostra que teve pessoas que o seu dia da adversidade durou 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia mostra que houve pessoas que o seu dia da adversidade durou 38 anos, o paralítico do tanque de Betesda. Então, pode diferenciar o tempo do dia da adversidade, porque a palavra dia, nesse sentido, não aparece especificamente referindo-se ao dia literal, mas um período de tempo indeterminado em que Deus submete os seus servos ou as suas criaturas para experimentar determinadas fases dolorosas que servem pedagogicamente para o crescimento daquela pessoa. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por essa experiência, e não significa que é uma experiência única. O crente, ele pode passar por vários dias de adversidade, passa por um, goza de prosperidade, daqui a pouco chega outra adversidade. E pelo que eu entendo, nesses 41 anos de crente que eu sirvo a Jesus,
A vida do crente é assim: prosperidade e adversidade, prosperidade e adversidade, prosperidade. Quando o crente está já morrendo, aí vem a prosperidade, vem a bênção. Quando o crente pensa que está mil e uma maravilha, vem uma prova. Aí a vida do crente fica assim. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14: mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Veja, sempre nos faz triunfar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele é bem específico em mostrar que a vida do crente é uma vida marcada por vitórias. E quando ele diz no capítulo 2, versículo 14, que Deus sempre, sempre nos faz, ele está mostrando que também sempre tem luta, porque não existe vitória sem luta. Isso é ilógico. É ilógico. Se Deus sempre me dá a vitória, é porque também sempre vem as lutas para eu poder ter a vitória. Quem entende, diga amém. Então, quando você conquista uma vitória, logo se prepare, porque o diabo vai preparar outra emboscada para lhe tentar novamente. Mas saiba de uma coisa, que as vitórias de ontem servem de munição para as vitórias de hoje. As vitórias de hoje servem de munição para as vitórias de amanhã. É assim que a gente aprende. Davi disse a Saul: por que vocês estão com medo desse gigante? Ele está afrontando o exército do Deus de Israel. E Saul diz a Davi: mas esse homem aí tem um currículo impecável. Esse homem é um vencedor invicto, nunca teve uma derrota, nunca empatou, é o melhor guerreiro dos filisteus. Aí Davi disse assim: mas o Deus que me deu vitória sobre o leão, sobre o urso, me dará vitória sobre esse gigante. O que é que ele está dizendo? As minhas experiências de ontem me dão sinal de que Deus vai me dar vitória hoje também. Então não tenha medo quando você se deparar com uma nova batalha. Deus está dizendo: olha o histórico, vê se alguma vez eu te deixei, vê se alguma vez eu te abandonei. Olha lá para trás, vê se eu te deixei alguma vez. Se eu não te deixei antes, por que eu vou te deixar agora? Levanta a cabeça. A batalha de hoje será vencida pelas experiências de ontem. Então creia em Deus que as vitórias vêm. Amém, meus irmãos? Então existe o dia da adversidade. Existe o dia da adversidade. E nós já falamos isso aqui. É apenas uma pincelada para os irmãos que não estavam aqui se situarem no assunto. Mas nós estamos falando sobre algumas atitudes que nos garantem a sobreviver diante ou durante o dia da adversidade. É verdade que, no propósito de Deus, o desejo de Deus, a vitória é a garantia para a nossa vida, mas muitas pessoas desistem da vitória. Não é que Deus não dê, não queira dar, são as pessoas que terminam desistindo da vitória. Às vezes está tão perto de receber, aí desiste da vitória. E a gente precisa saber o que fazer para vencer no dia da adversidade. Números capítulo 3, versículo 14, vamos lá, voltar a examinar Números 3 e 14, diz assim a palavra de Deus. Estejam todos concentrados na palavra de Deus. Não deixe que o diabo distraia a sua atenção com nada nesta noite. Se você não tem Bíblia, olhe para a Bíblia da pessoa que está ao seu lado. Nós temos 22 horas para a gente, e essas 2 horas é para o Senhor de forma especial. Amém? Tivemos 22 horas para gastarmos com tudo que a gente quiser, olhar celular, trabalhar, fazer, mas agora é a hora para Deus, ouvir a voz de Deus. Então, o que o diabo puder fazer para lhe distrair, ele vai fazer. Porque um crente sem a palavra é vulnerável. A palavra é a única ferramenta, ou pelo menos uma das principais ferramentas, para vencermos o adversário. E se o crente não for afinado na palavra, alinhado na palavra,
ele se torna vulnerável. Deus disse a Josué: medita nessas palavras, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita nela, porque se tu meditar nela dia e noite, tu farás prosperar o teu caminho, como também o caminho de toda essa gente que está contigo aí. No Salmo 1, a Bíblia diz que aquele que medita na palavra dia e noite será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros, e tudo quanto fizer prosperará. Quem tem uma vida alicerçada na palavra, irmãos, dificilmente cai na cilada de Satanás, dificilmente. O salmista disse: escondi a tua palavra, aonde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Muitos crentes pecam porque o coração está vazio da palavra. Não tem palavra. Não tem palavra de Deus no coração. O diabo vem e move esta pessoa para o laço. Para o laço. A Bíblia diz: como purificará o jovem o seu caminho? A resposta vem: observando conforme a tua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua, e luz para o meu. Quem quiser andar bem, não cair no abismo, tem que ter Bíblia, irmãos. Tem que ter Bíblia. Crente tem que ser rico de Bíblia. Crente não pode sofrer de pobreza de Bíblia. Quando eu era adolescente, o nosso entretenimento era apostar para ver quem decorava mais versículo. Era assim. Na barbearia de papai, a gente ficava apostando quem decorava mais. Eu pensava que aquilo era só uma brincadeira, mas era o Espírito Santo me treinando para hoje eu ter Bíblia, para dar para o povo. Deus tem estratégia, irmãos. Então faça seu filho apostar para ver quem ganha, quem decora mais versículo. E você vai ver que lá na frente você vai ter um servo cheio de Bíblia dentro da sua casa, um servo de Deus. Então é importante que se tenha a Bíblia como prioridade. Olhe para a vida dos fracassados deste mundo, irmãos. Veja se os fracassados desse mundo não são pessoas fracas de Bíblia. Olhem para eles. Olhem para eles. Pode olhar e você vai ver que os fracassados são pessoas pobres de Bíblia. Porque esta palavra tem um poder de prosperidade muito grande. Muito grande. O que você precisar, irmãos, nesta vida, leia a Bíblia e você vai ver que ela vai lhe dar a direção, o alimento, a proteção, a segurança, a convicção. A Bíblia é extraordinária. É por isso que eu sou fascinado pelas Escrituras, irmãos. Vamos lá, Números capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus nos ensina como sobreviver no dia da adversidade. Eu já falei aqui no nosso encontro, nosso primeiro encontro dentro deste tema, de que esse texto revela-nos duas verdades. A primeira verdade desse texto é que os recursos humanos são insuficientes diante do juízo divino. Deus está aqui ironizando. Deus está ironizando. A primeira verdade desse texto é uma ironia. Deus está ironizando. Deus está dizendo para os pecadores que serão julgados por Ele, por conta de sua impiedade. Deus está dizendo: faça o que vocês quiserem, use os recursos que quiserem, para ver se vocês escapam do meu juízo. Deus está dizendo: tira a água para o cerco, fortalece as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. Deus está ironizando: vai, prepara, faz o que tu queres. É a primeira verdade desse texto, é a verdade da ironia de Deus, porque esse texto trata-se de um juízo divino. A segunda verdade implícita nesse texto é a comunicação de como eles reagiam em tempos de adversidade. E é esta segunda verdade que nós estamos tomando para exemplificar e instruir aqueles que precisam sobreviver
Amém? Então esse texto ele possui duas verdades: a ironia de Deus e a revelação cultural daquelas pessoas quando reagiam diante de situações adversas. Naum, capítulo 3, versículo 14. O erro foi meu, é porque eu, na ligeireza aqui, terminei dizendo o número. Naum, capítulo 3, versículo 14. Naum, capítulo 3, versículo 14. Para compensar o meu erro, vou dizer de novo. Naum, capítulo 3, versículo 14. Amém? Então diz assim: tira a água para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para os tijolos. Essa declaração, dentro daquele prisma que falei da segunda verdade expressa do texto, ensina-nos como agir proativamente. Ensina-nos como agirmos proativamente, como devemos ser proativos, como nos preparamos para o dia da adversidade. Primeiro, diga comigo, antecipando-se, mais forte, antecipando-se aos inimigos. Pronto, veja que a Bíblia diz: tira a água. Tira a água, por quê? Porque as cisternas eram fora das cidades. As cisternas geralmente eram fora da cidade. E quando eles tinham conhecimento que estava chegando um exército inimigo para sitiar, cercar a cidade, então o que era que eles faziam? Abasteciam a cidade de água. Eles tiravam água, levavam para o reservatório da cidade, porque a cidade ficaria fechada e eles iriam sobreviver dos recursos que estavam ali, no abastecimento, no estoque. Quem está me entendendo, digam amém. Automaticamente, claro, eles tapavam as fontes, entulhavam as fontes, fechavam as fontes. Eles fechavam as fontes, para que os inimigos viessem, e se eles quisessem durar, não teria água para eles. Eles teriam que ter duas opções: ou desistir, entendeu? Ou morrer de sede ali. Então, era essa a estratégia na cultura, no sistema de batalha, de luta. Então, Deus mostra que no dia da adversidade, a primeira coisa que o povo fazia era se abastecer de recursos. Antes que o inimigo chegasse, primeiro eles enchiam as suas reservas, eles se abasteciam de recursos para poder sobreviver. Isso aqui é um conselho de Deus. Deus está dizendo: se você sabe que existe o dia da adversidade, então prepare-se para ele, faça reservas na sua vida, abasteça a sua vida com recursos, porque chegarão dias que você não terá condição de sair à fonte, você vai viver do que você armazenou. Isso acontece na vida do crente. Eu disse aqui que aconteceu na minha vida. Teve uma época que eu tive que trabalhar no supermercado e não tinha tempo para ir para ciclo de oração, não tinha tempo para estar na vigília, até os cultos à noite eu não tinha tempo disponível, a não ser no final de semana, porque trabalhando no supermercado, pegava de manhã, largava à tarde e não tinha como ir para os cultos. E eu sobrevivi de quê? Das reservas que eu fiz antes de estar naquele emprego. Então, quando eu estava lá naquele supermercado, eu me alimentei das profecias, das promessas, que eu lembrava do ciclo de oração, e eu dizia: Deus, eu vou morrer aqui. Tu não disseste que tinha uma chamada na minha vida, e eu vou morrer aqui dentro desse estoque, cuidando dessas coisas, ficando aqui nesse mercado, tira-me daqui. O tempo está passando, eu estou envelhecendo, eu quero fazer a tua obra. E eu começava a me alimentar daquelas promessas que Deus havia me feito. Eu não podia estar no ciclo de oração, mas eu tinha as palavras que Deus me falou naquele ciclo de oração que eu fui, guardadas dentro do meu coração.
E antigamente, as pessoas que Deus usava tinham costume de dizer: anote o dia e a hora. E eu anotava mesmo, eu tinha uma agenda de profecia em casa. O Vaz pensava que eu não anotava. Ele falava lá quando chegava em casa: dia tal, em tal lugar, Deus falou assim, assim e assim. E disse que eu anotasse, então eu anotei lá. E muitas, não vou dizer todas, mas muitas daquelas profecias que aqueles irmãos diziam: anote o dia, que eu anotei, se cumpriu na risca. Se cumpriu na risca. Então, o primeiro conselho de Deus acerca do dia da adversidade, nós não podemos ignorá-lo. E como é que a gente dá sinal de que não estamos ignorando? Sendo proativo, agindo por antecipação. Então, no conselho de Deus é: tira a água para o dia do cerco. Para o dia do cerco. Tira a água para o cerco, ou o período que a cidade vai estar cercada. Em outras palavras, não adie o compromisso de hoje. Porque tem muita gente: não, depois eu faço isso, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia. Não, olhem, não adie o compromisso de hoje. Aquilo que é para você fazer hoje, não marque para amanhã, faça hoje. Buscar a Deus hoje. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O crente não pode estar adiando: não, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu faço isso. Depois, você não sabe o que vem. Depois, para nós é um mistério. Então, depois eu não sei o que vem. Então, eu não posso estar adiando o compromisso de hoje. Deus está dizendo: tira a água. É para tirar agora, é para fazer reservas agora, é para buscar Ele agora, é para ler a Bíblia agora, é para se dedicar agora, porque depois é um mistério. Depois é um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Como podemos prever o amanhã, se eu não sei o que vai acontecer no futuro mais próximo? 2 minutos. 2 minutos. Me diga aí o que é que vai acontecer com você. Ninguém sabe, é um mistério. Então, o compromisso que eu tenho com Jesus hoje é para hoje, não tenho que estar adiando para amanhã. Em segundo lugar, o que é que nós aprendemos dentro desta ação proativa? Aprendemos que devemos nos antecipar aos inimigos. Segundo, precisamos investir naquilo que vale a pena. Diga comigo: precisamos investir naquilo que vale a pena. A Bíblia diz: fortifica as tuas fortalezas. Para aí, já é fortaleza, como é que eu vou fortificar a fortaleza? O que Deus está dizendo é: faça reparos nas muralhas, veja se tem alguma brecha, não deixe nenhuma brecha exposta, tampe-as, feche as brechas, conserte as rachaduras. Porque tempo de cerco é tempos de embates. Os inimigos vão lançar os seus dardos. E se a sua fortaleza, a sua muralha, aquilo que lhe protege, estiver rachada, trincada, pode causar um desastre e abrir acesso para o adversário entrar na sua vida. A Bíblia está dizendo: fortifica as tuas fortalezas. As fortalezas do crente são as convicções. A fortaleza do crente são os princípios de Deus. A gente tem que cada vez mais fazer firme os princípios de Deus na nossa vida. A fé, a oração, a obediência, a santidade, cada vez mais firme. Se afastar de pessoas que só nos influenciam para o mal, para o pecado, para a impureza. Então esse tipo de gente não serve para quem é crente. Deus está dizendo: corta essas relações, quebra essas relações, porque essas relações só te levam para o fracasso e para a vergonha. Então corta essas relações e fortalece as tuas fortalezas. Fica firme nas convicções que eu te dei, nas promessas, nas palavras. É assim que a gente vence o dia da adversidade. É assim, é fortificando as fortalezas.
Em terceiro lugar, a Bíblia diz que devemos nos ocupar, participar e se envolver incondicionalmente e sacrificialmente com os que somam. Veja o que é que a Bíblia diz: entra no lodo ou no barro, pisa a massa. Ele diz aí, entra no lodo, porque ele não diz assim, fica só olhando quem está lá trabalhando. Ele entra, ele está dizendo assim, te envolve com aqueles que somam, te ajunta com aqueles que estão trabalhando no mesmo afinco, no mesmo propósito de vitória. Ele está dizendo, entra no lodo, fica de fora não, pisa o barro, vai trabalhar também, te envolve com quem está trabalhando, te junta com quem presta, te junta com quem acredita na vitória, porque se tem alguém ali pisando, preparando, é porque ele está acreditando que vai vir vitória em meio àquela luta. Então te envolve com quem acredita na vitória, para de andar com quem não acredita nas coisas boas. Irmãos, sabe qual é o problema de muitos crentes? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É não saber selecionar pessoas para a sua vida. Tem gente que é pobre de conhecimento seletivo. Pobre. Tem pessoas que é igual o capitão que recebeu Jonas no navio. Basta ter um dinheirinho, entra no meu navio. Mas veja o prejuízo que aconteceu. Quase que o navio afunda por causa de um cabo que ele botou errado dentro do navio dele. Cuidado com as pessoas que você bota dentro da sua casa. Essas pessoas vêm com dinheiro parecendo oferecer vantagens, mas essas pessoas podem estar fora do plano de Deus, e quando o juízo de Deus vem sobre ela, pega você também, pega o seu navio também, pega a sua embarcação também. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro do seu navio. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua vida. Essas pessoas vão te levar ao fracasso, à derrota, à vergonha. Escolhe pessoas certas para andar. Faça que nem José. José era inteligente. José estava na prisão. Chegaram dois homens que serviam a Faraó, o padeiro e o copeiro, e os dois tiveram um sonho. Um que recebeu o sonho de entregar o cálice na mão de Faraó, o copeiro. José disse assim, daqui a 3 dias Faraó vai te exaltar e tu vai voltar para servir a ele. Aí o outro viu também, eita rapaz, eu tive um sonho também. Que foi? Eu sonhei com um balaio de pão. Eu estou aqui parafraseando. Eu sonhei com um balaio de pão na minha cabeça e um bocado das aves do céu vindo comer os pães. Aí José disse, daqui a 3 dias Faraó vai te pendurar no madeiro e as aves do céu vai comer tua cabeça. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Um para a forca, o outro para o trono. Agora o que foi que José disse? José disse para quem ia para a forca, lembra-te de mim. José disse para quem ia para o trono, lembra-te de mim. Procura te aliar com quem sobe e não com quem vai botar a cabeça na forca não, rapaz. Faz aliança com quem vai viver, não é com quem vai morrer não. O crente tem que ser inteligente, irmãos. Tem gente que só faz aliança com quem não presta. Aí quando a cabeça dele vai para a forca, a do outro vai também. Mas Deus está dizendo, te alia com quem vai entregar o cálice na mão de Faraó. Porque quando ele receber a bênção, chegar o tempo ele vai dizer, eita meu Senhor, dos meus pecados me lembro eu. Tem um hebreu lá na prisão, que Deus usou ele para revelar o meu sonho. E foi aquele homem que projetou José. Lembrando-se, se ajunte com quem preste. Deus está dizendo, entra no barro, te envolve,
Porque tem gente que quer vencer o dia da adversidade, mas não vem num ciclo de oração, não faz uma vigília, não faz uma campanha de oração, não faz um momento de louvor em casa, não faz nada. Eu vou ter vitória na maior preguiça, só dormindo e babando travesseiro. Não, querido, para ter vitória tem que se envolver com quem está no meio do barro lá pisando, tem que se envolver com quem está ali acreditando. Se você não vem a ciclo de oração, não ora, não jejua, não faz nada, não dá certo não. Tem que se envolver. Tem que se envolver. Em último lugar, dentro desse prisma de não ignorar o dia da adversidade. Quem não ignora, antecipa-se ao adversário. Quem não ignora, investe no que vale a pena. Quem não ignora, ocupa-se, participa, envolve-se continuamente, sacrificialmente com os que somam. E em quarto lugar, aqueles que não ignoram, facilita o acesso para a vitória. É interessante que há uma versão que diz assim, uma versão, eu acho que é a corrigida, deixa eu ver se é a corrigida, eu estou com uma outra versão aqui, usa a palavra ladrilhos, pega a forma para os ladrilhos. E no original, ladrilhos aí é tipo essas pedras de calçamento. É uma forma que constrói pedras de asfalto. O que Deus está dizendo aqui é: prepara o asfalto, porque no dia da adversidade tu não vai estar escorregando teus pés, tu vai estar pisando em terra firme. Terra firme. Porque dia da adversidade é agonia. Era agonia. Traz a flecha, traz o óleo, traz isso, carrega isso, atira os arqueiros, isso e tal. Então, se o local do muro não estivesse pavimentado, os soldados teriam dificuldade de guerrear. Deus está mandando pavimentar a parte aonde se utilizava para guerrear. Pavimenta. Mas há uma outra verdade aqui dentro dessa pavimentação. É que Deus está dizendo: o que você faz hoje para você sobreviver serve de recurso para quem vem depois de você. Se você pavimenta a sua vida hoje, teus filhos vão desfrutar da pavimentação que você fez. Aquilo que para você tem custo, para ele haverá mais facilidade. Se você hoje é uma mulher de oração, teus filhos vão ser de oração, mas vão ser motivados por causa da tua oração. Eles vão se espelhar em você. Se hoje você é uma pessoa que tem prazer na palavra, seus filhos vão ter prazer na palavra. Se você hoje é uma pessoa que acredita em profecia, seus filhos vão crer em profecia. Deus está dizendo: investe nos recursos da tua sobrevivência, porque esses recursos vai garantir também o acesso dos teus filhos na vitória. Tua vitória abrirá a porta para eles. Abrirá a porta para eles. Há muitas coisas que os filhos conquistam por causa do sacrifício dos pais. Eu vi o pastor Motinho no dia que eu fui separado para o presbitério. Eu vi o pastor Motinho dizer que um casal de idosos criaram seus filhos na igreja, mas quando seus filhos cresceram, se tornaram adultos, viraram a cabeça, foram influenciados pelos amigos e entraram no mundo do pecado, abandonaram Jesus. Mas aquele casal de idosos nunca desistiram de orar, de manter uma vida de consagração. E chegou o tempo em que eles morreram. E depois de mortos, os filhos foram até a casa do pai para fazer as mudanças, tirar a mobília. E disse o pastor Motim, lá de Portugal, dando-nos a mensagem, que quando o filho mais velho chegou em casa,
e perguntou ao mais novo: que buraco é aquele no tapete que fica ao lado da cama de pai e mãe? Que buraco é aquele? 4 buracos assim no tapete. Não sabia ele o que era, talvez pensando que o rato, alguma coisa corroeu. Aí o filho disse: tu não sabe não? Ali é a marca do joelho de pai e a marca dos joelhos de mãe, que eles oravam para a gente voltar para a igreja. E quando o filho mais velho ouviu aquilo, disse: não, disse: olha lá, está lá a marca da rótula, do joelho dele lá, ó. Papai, os 2 dele aqui e o de mamãe aqui. O filho não aguentou, começou a chorar, chorou, olhou para aquelas marcas e disse assim: oh pai, como eu queria que o senhor estivesse aqui para ouvir o que eu vou lhe dizer. Eu estou me voltando para Jesus agora, mas fique sabendo que ainda que o senhor não me viu aqui, vai me ver chegando aí, porque essas marcas estão me dizendo que o caminho certo é para cima, é com Deus, não é para baixo. Quando o irmão mais novo ouviu o irmão mais velho falar isso, começou a chorar e disse: mãe, eu também vou chegar aí. Aí os 2 dobraram o joelho na mesma marca. Talvez você não veja seu filho se voltar, sua filha, mas deixa as marcas, Deus está dizendo: prepara os ladrilhos, deixa as marcas, aquilo que você não vê aqui, quando você estiver lá, você vai ver ele chegar e vai dizer: como? Ele vai dizer: foi suas marcas, mãe, a senhora deixou marcas, e eu encontrei Jesus, porque andei nas suas marcas. Você não pode deixar, nem pode parar de deixar marcas da sua vida de oração, da sua vida de santidade. Mesmo que a sua filha foi embora, mesmo que seu filho caiu, deixa as marcas. Deus está dizendo: essa adversidade que você está passando será vencida pelas marcas do teu joelho, da tua vida de comunhão comigo. Eu vou entrar nesta causa. Deixe marcas de jejum, marcas de louvor dentro da sua casa. Volte a cantar como antes, volte a orar como antes. Não se intimide se seu filho bater na porta, empurrar e ver você de joelho ou com a face no pó. Eles vão voltar a fechar a porta e dizer: pai está orando, mãe está orando, deixe ele lá. Não se intimide, fique lá. O Espírito Santo está dizendo: oh, como eu sinto saudade dos teus sacrifícios no meu altar. Oh, como eu quero te ver novamente na minha presença. Esta noite é uma noite de renovação espiritual. O Espírito Santo está te dizendo: esse dia da adversidade vai passar, mas deixa marcas. Deixa as marcas da tua identidade e da tua intimidade comigo, para quando passar teu marido, tua mulher, mesmo que você vá embora, mas deixe marcas. A Bíblia diz que uma das mulheres dos filhos dos profetas procurou Eliseu e disse assim: meu marido, teu servo, temia o Senhor, mas ele morreu. Sabe o que significa? Que quando o homem, ele é homem de Deus, até depois de morto, a mulher dá testemunho dele. Mas tem marido que a mulher diz assim: graças a Deus que aquela desgraça sumiu da minha vida, ele endemoniado. Mas tem homem que quando ele vai embora, a mulher diz: ele foi embora, mas era o homem de Deus que estava aqui em casa. Não seja um marido para sua mulher dar um culto de ação de graça quando você morrer. Seja daquele marido que quando Deus lhe chamar, sua mulher sinta falta.
e diga assim: ah, como faz falta meu marido aqui. Como ele orava, quando ele falava, como ele dava as orientações, a gente sentia Deus na vida dele. É assim que a gente tem que preservar, irmãos. Seja daquele homem que a mulher diga: leva essa trepeça, Jesus, está me atrapalhando, impedindo de eu ser crente. Não, seja um homem cheio de Deus dentro da sua casa. Seja uma mulher cheia de Deus dentro da sua casa. Seja um filho cheio de Deus dentro de sua casa. Seu pai não é crente, sua mãe não é crente, você é. Seja cheio de Deus dentro da sua casa, para eles encontrar o caminho por meio das marcas que você está deixando e levando ele até o Calvário. Até o Calvário. E quando ele olhar assim: por que meu filho é assim? Por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Calvário na vida, Jesus na vida. Mas deixa eu tentar aqui encerrar este assunto mostrando uma outra atitude que contribui para a vitória nos dias da adversidade. Além de não ignorar o dia, mas fazer reservas para ele, o crente precisa também não procurar uma rota de fuga, mas posicionar-se firmemente. Diga comigo: não procure uma rota de fuga, posicione-se firme. É assim, quem quer vencer tem que se posicionar firmemente. Tem pessoas que quando vem a luta procura logo um atalho. Não, querido, fique firme. A Bíblia diz assim, olha, Jó 22 e 28: determinando tu algum negócio, se-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Provérbios 24 e 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, que é o dia da adversidade, as tuas forças serão pequenas. Veja mais, Abacuque 3 e 17, o exemplo de Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Isso é contrariedade, é a pessoa sofrer contrariedade. Eu estou esperando que a figueira floresça, que venha fruto, mas ele está falando de como ele se posiciona diante das contrariedades. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. O que é o produto da oliveira mentir? É a gente esperar que vai ter resultado, colheita, e vir o contrário, secar tudo. O produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam gado. Veja, tudo o contrário. Mas ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: pode tudo me contrariar, mas eu vou ficar firme adorando a Ele. Eu vou continuar firme na presença de Deus. Pode ser tudo adverso, pode ser tudo contrário, mas eu vou ficar firme com o Senhor. Então a Bíblia está nos ensinando: quando vier a adversidade, não procure uma rota de fuga, posicione-se firme, fique firme. A irmã cantou aqui que ela é como uma palmeira. As lutas vêm, passam sobre a palmeira se encurva. Quando as lutas passam, a palmeira se levanta. A figura do vento que vem sobre a palmeira. É assim. Você pode até ser flexível, mas firme. Raiz profunda. Amém? Raiz profunda. Você é flexível porque você não vai estar dando atenção às adversidades. A Bíblia diz que a gente não tem que estar dando atenção, importância para as coisas que são adversas, que vêm para machucar a gente. A Bíblia diz que devemos seguir o exemplo de Jesus. Em Hebreus capítulo de número 12, a Bíblia diz que
olhando para Jesus, o autor e consumador que fez o quê? O que foi que Jesus fez? Suportou, desprezou as afrontas. Ele abraçou as afrontas, ele desprezou. Você sabe o que é desprezar as afrontas? É as pessoas jogar o que não presta contra você, você rebate assim, ó, para lá, ó, vai para lá, vai para lá. Mas sabe qual é o problema de muitos crentes? É que ele gosta de abraçar a afronta. O povo diz, você não presta, quem não presta é você. Aí abraçou a afronta. Não, você não presta. Deus me fez prestar. Vai embora. Você não vale nada. Jesus pagou um alto preço por mim. Vai embora. Mas tem que gosta de dar valor às coisas ruins que são lançadas contra a sua vida. Aprenda a desprezar. A Bíblia manda a gente desprezar, não é as pessoas que afrontam, mas as afrontas das pessoas. Amém? É desprezar as afrontas das pessoas e não as pessoas que afrontam. Então a gente tem que aprender esses exemplos com Jesus, mas se manter firme. Uma vez, uma irmã, ela olhou para mim diante de uma grande adversidade que eu passei, e ela veio em minha direção e ela disse assim: toma, bichinho, eu quero ver tu escapar dessa. E eu fiquei assim, quase que voando, por ela ter agido daquela forma, que eu não dava liberdade para aquela irmã adentrar na intimidade espiritual da minha vida. E ela começou a dizer: toma, bichinho, isso de longe, daqui para a porta aí, toma, bichinho. E foi chegando, eu olhei para trás assim, para ver se era com alguém, só que só estava eu e ela no caminho. Aí quando ela foi se aproximando, que chegou bem pertinho de mim, e eu falando com Deus: Senhor, o que é que eu vou fazer? É afronta. Quando cheguei bem perto, que ela disse: e agora? Eu disse: e agora? Foi a senhora que me fez a promessa? Ela se calou, emudeceu. Quem me fez a promessa não disse o que a senhora está dizendo. Fui embora e deixei ela lá. Fui embora. Eu não ando pelo que as pessoas dizem de mim, eu ando pelo que Jesus disse a mim. Pare de andar pelo que as pessoas dizem de você. Você não sabe o que Jesus disse a você. Ande pelo que Jesus te disse e não pelo que as pessoas te dizem. Se o que as pessoas te dizem não bate com o que Jesus te disse, então descarta o que as pessoas disseram. Fica com o que Jesus te falou. Jesus disse que você não prestava mais. Jesus disse que não queria mais você. Jesus disse que você não serviria mais. Quem estão dizendo são eles. Jesus não disse isso. Fica com o que Jesus te disse, querido. Fica com o que Jesus te disse. E eu fui embora. Aí depois de uns 5 anos, eu estava pregando no congresso em Vitória de Santo Antão. Eu estava pregando no congresso de mulheres, que eu fui descendo do palanque, aquela irmã estava: oh, que poder, que glória! E eu: é glória, irmã de José, come aí o alimento. Chegou no dia que me jogou no buraco, e agora está dizendo que é glória. E a gente tem que dar alimento mesmo, vai fazer o quê? Jesus permite, irmãos, que esses crentes que não conhecem, porque tem crente que é assim, irmão, eu acho tão engraçado. Tem crente que pensa que sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. Sabe não, querido, nem o pastor sabe. Nem o pastor sabe, nem eu sei o que é que Deus tem contigo. As coisas vão acontecendo, Deus vai te revelando e as coisas vão acontecendo. Aí tem gente que pensa que está no controle dos planos de Deus para a tua vida. Aí quando acontece qualquer coisa com você, as pessoas começam a dar um ultimato: acabou-se, faliu, morreu, papapá. Aí Deus dizendo: não entra no que não te pertence, rapaz, porque quem está mexendo aí sou eu. Entra nesse caminho não. Não foi assim que aconteceu com os irmãos de José? Morreu, éramos 12, mas um já não existe. Aí Deus: vai, José, diz quem és tu aí para ele aí. Um já não existe? Eu sou José, aquele que vocês venderam. É.
É assim, irmão, Deus gosta de fazer essas coisas. Deus, quando quer abençoar uma pessoa, e a bênção de Deus inquieta a gente, e faz pessoas se tornarem inimigas daquele que Deus quer abençoar por causa da bênção, aí Deus tira aquele que Ele vai abençoar do foco, da mira, da alça de mira daqueles que são inimigos. Deus tira, sai daí. Quando Deus abençoa, Deus, pronto, chega agora. Aí quando chega, já não chega mais aquele que cai no poço, chega aquele que tira do poço. Deus faz isso, irmãos. Quem está no controle da tua história é Deus, não são as pessoas, não. É Deus que está no controle da tua história. Para de viver pelo que as pessoas dizem de você. Viva pelo que Deus disse a você. Amém? Senão você vai ser sempre massa de manobra. O povo tome e controlar você para cá, para lá e para cá. Aqui, ó. Come isso aqui, ó. Come isso aqui, ó. Come a Bíblia, rapaz. Viva pela Bíblia, pela palavra. Pela palavra. E se você viver pela palavra, você vai ver, pode vir a adversidade que vier, Deus vai te sustentar em vida. Deus vai te sustentar. Davi disse, no dia da adversidade, Ele me esconderá. Sabe o que é isso? Deus tira do foco. Você sabia que tem crente na igreja, que a gente dá oportunidade a A, B, a C, a D, mas não dá a ele? E ele fica, esse pastor não vai com a minha cara não, é? Não gosta de mim não? É que Deus te escondeu, o pastor nem está te vendo. Tem fase na vida do crente que Deus esconde ele dentro da igreja, ele está aqui no meio de todo mundo. A gente dá a oportunidade a todo mundo e não dá a ele. Eu passei por essa fase. Eu ia para o ciclo de oração, chegava cedo, preparava um sermão, a mensagem, doido para pregar, eu jovem, animado, cuspindo fogo que nem dragão. O outro irmão chegava depois de mim, orava pouco, às vezes nem orava. A irmã Maria Braga dizia, vamos ouvir Daniel Santos. Eu olhava assim para a irmã Maria não gosta de mim não. Essa irmã não gosta de mim não. Ela deu oportunidade, Daniel chegou agora, eu estou aqui desde 9 horas, chorando, dando rajada de línguas estranhas para ela saber que eu estou aqui. Sabia? Tem crente que para receber a oportunidade, para dar sinal que está ali, ele dá cada rajada, que é para a dirigente ver que ele está ali. Eu fiz tanto isso, a dirigente nem ligava, e eu ia, e cadê? Até o dia que eu estava no culto, aí Deus usou um irmão e disse assim, existem momentos que eu escondo os meus profetas. E Acabe procura com Obadia por tudo que é reino, mas eu escondo ele em Querite, porque eu quero alimentá-lo em Querite. Mas chegará o dia que eu te tirarei de Querite e te levarei para o monte, e todos vão te ver no monte. Aí eu comecei a chorar, isso é comigo, irmã Maria não me vê não, mas quando chegar o dia de Deus me colocar no monte, ela vai me ver. Foi dito e feito, irmãos. Quando Deus começou a me dar oportunidade, quando começaram a me aproveitar, eu comecei a dar mensagem, alimentar o povo, Jesus batizar com o Espírito Santo no ciclo de oração. Teve uma hora que a irmã Maria só queria me ouvir. Elmi está aí. E eu ainda menino, inexperiente, teve uma hora que eu me aperriei, porque eu me lembrei do que eu passei. Aí cheguei lá na frente e disse, pode dar oportunidade a outro, que Jesus não só tem eu para usar não. E fui embora. E fui me sentar. Em vez de eu aproveitar, que era o meu tempo do monte, fui reclamar com a irmã Maria. Mas tem hora que é assim, irmãos. Tem hora que Deus te esconde em Querite para te treinar, para te forjar. É a adversidade. Porque se tu aparecer antes de tempo, aqueles irmãos que não gostam de tu, mete a faca no teu pescoço. Se você aparecer sem estrutura de aguentar o que vem, aí você morre cedo. Aí Deus te esconde para te dar estrutura. Você sabe o que significa a palavra querite? Cortado no tamanho certo. Aí quando Deus tira Elias de Querite, manda para onde? Sarepta. Você sabe o que significa Sarepta? Lixado, polido. Deus te leva para Querite para te cortar do tamanho certo, depois leva para Sarepta para te lixar.
Quando você está cortado e polido, ele diz: agora apresenta-te no monte, tu está uma ferramenta afinada. É assim, querido, é assim que funciona. Não adianta querer as coisas fora do tempo, não. No dia da adversidade me esconderá. Deus esconde a pessoa. Deus esconde. Se Deus não tivesse passado comigo em Querite, irmãos, diante de tantas afrontas que estão falando de mim aí, eu já estava morto. Veja eu com cara de triste aqui, de angustiado. Agora é que eu estou animado, irmão. Agora é que eu estou crente. Agora que eu estou crente. Às vezes, logo no início, irmão, levante a cabeça, mandando mensagem para mim. Se minha cabeça está baixa, agora que eu estou crente. Porque se a obra que eu fizer para Deus não incomodar, é sinal de que eu estou morto. Se incomoda, é sinal de que eu ainda estou vivo, estou respirando. E o que é que eu faço para sobreviver? Se posicione firme. Fica no teu lugar. E o teu lugar é Cristo. Teu lugar é a vontade de Deus. Amém? A Bíblia nos diz: se alguém estiver na Seara, nova criatura é se alguém estiver em Cristo. É em Cristo que nós somos nova criatura. Não é na Seara. Você pode entrar aqui e ser um desviado. Mas se você estiver em Cristo, não importa em que denominação você esteja, se for uma denominação séria, você vai ser nova criatura. Nova criatura. Se alimente da Bíblia como a Bíblia é. O que é que a gente aprende? Há muitas coisas para a gente aprender. Eu vou deixar para a próxima semana. Amém? Eu pensei que eu ia terminar agora, mas eu deixo para a próxima semana. Glória a Deus, pois vencerei.